Veja isso, talvez você esteja precisando de ouvir esta palavra que eu vou trazer para você que está aí do outro lado, né? Na maioria das vezes você deve se perguntar assim: nossa, mas por que Davi venceu Golias? Por que será que Davi venceu Golias? Né? Será que é porque realmente ele era rico? Será que é porque realmente o que aconteceu que ele venceu o Golias? Antes disso, eu quero que você saiba de uma coisa, que Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. E enquanto muitas pessoas estavam com medo do gigante, Davi, pelos olhos da fé e porque confiava em Deus, enfrentou o Golias. E o que aconteceu? Ele venceu o Golias. Por quê? Porque ele confiou em Deus. E ele era um jovem, viu? Ele era um jovem pastor de ovelhas, um jovem simples, um jovem humilde, certo? Um jovem humilde. E assim, gente, a situação dele não foi fácil, tá? Não foi fácil. Ele enfrentou muitos desafios. Davi, ele enfrentou muitos desafios. Ele foi esquecido até pela própria família dele, gente, amiga. Ele foi esquecido até pela própria família dele, certo? E o profeta que escolheu ele, depois ele precisou fugir anos e anos para escapar do rei Saul. Ele teve que fugir, se esconder por um período para escapar do rei Saul, certo? Mesmo assim, Davi, ele não desistiu da sua jornada. Ele não desistiu da sua caminhada. Ele era um jovem, humilde, simples, certo? Mas a maior lição, gente, a maior lição da história de Davi, certo? É que as maiores vitórias, elas começaram pela fé. As maiores vitórias começam, gente, pela fé, certo? Se você não tem fé, eu nem enfrento, tá? Você tem que ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, certo? A fé, coragem e perseverança de Davi fez com que ele vencesse esta batalha contra o Golias, certo? O gigante, gente, da nossa vida hoje é o quê? É a depressão, é a ansiedade, é a tristeza, é o medo, é a dívida, é a tribulação, é a perseguição. O gigante da nossa vida são esses tipos de coisa que eu acabei de mencionar aqui para você, certo? Mas também, gente, nós como seres humanos, né, a gente consegue vencer uma coisa de cada vez. Cada gigante desse nós consegue vencer. Cada um gigante desse, um de cada vez. Mas para isso nós precisamos ter fé, força e coragem, certo? Para vencer igualmente Davi venceu o Golias. Você está me entendendo o que eu estou querendo passar aqui para você? Então, é sobre isso. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não é capaz, certo? Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. E não deixe ninguém, menosprezar você, certo? Porque, gente, Deus, ele pode usar pessoas simples. Deus, ele pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Deus, ele pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. E Deus, gente, antes de mais nada, Deus, ele ama a simplicidade. Deus, ele ama a humildade, certo? Na maioria das vezes, você aí que está do outro lado, né? Tá tão assim, passando por um momento tão difícil na sua vida, né? E aí você fala para algum parente seu, algum vizinho, fulano, eu tô passando por isso e aquilo, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa, na maioria das vezes, né? Só quer ouvir o que você tem a falar para ela passar a sua vida na rua, para todo o mundo saber da sua situação. Mas antes eu quero dizer para você, eu sei que é difícil,
né? Quando a gente está passando por situações difíceis na vida da gente. É difícil, a gente chora, a gente enfrenta várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, antes de mais nada, eu quero falar aqui para você o seguinte: fecha a porta do seu quarto, coloca o seu joelho no chão e vá falar com Deus. Porque Ele vai te ouvir e Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te capacitar para você vencer a sua situação que você está passando tão difícil na sua vida. Porque às vezes no momento da dor, você acha assim: eu vou falar para meu familiar, pro A, pro B, porque ele vai me dar força, ele vai me ajudar. Mas saiba você que nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem a falar. Nem todo mundo está preparado para ouvir a sua história, a sua dor, entendeu? Então isso, em vez de te ajudar, vai atrapalhar mais ainda a sua vida. Se você está passando por muitos problemas e muitos problemas difíceis, isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar, mas sim vai atrapalhar você tremendamente. Veja isso, talvez você esteja precisando de ouvir esta palavra que eu vou trazer para você que está aí do outro lado, né? Na maioria das vezes, você deve se perguntar assim: nossa, mas por que Davi venceu Golias? Por que será que Davi venceu Golias? Né? Será que é porque realmente ele era rico? Será que é porque realmente... O que aconteceu que ele venceu o Golias? Antes disso, eu quero que você saiba de uma coisa, que Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. E enquanto muitas pessoas estavam com medo do gigante, Davi, pelos olhos da fé e porque confiava em Deus, enfrentou o Golias. E o que aconteceu? Ele venceu o Golias. Por quê? Porque ele confiou em Deus. E ele era um jovem, viu? Ele era um jovem pastor de ovelhas, um jovem simples, um jovem humilde, certo? Um jovem humilde. E assim, gente, a situação dele não foi fácil, tá? Não foi fácil. Ele enfrentou muitos desafios. Davi, ele enfrentou muitos desafios. Ele foi esquecido até pela própria família dele, gente amiga. Ele foi esquecido até pela própria família dele, certo? E o profeta que escolheu ele, depois ele precisou fugir anos e anos para escapar do rei Saul. Ele teve que fugir, se esconder por um período para escapar do rei Saul, certo? Mesmo assim, Davi, ele não desistiu da sua jornada. Ele não desistiu da sua caminhada. Ele era um jovem, humilde, simples, certo? Mas a maior lição, gente, a maior lição da história de Davi, certo? É que as maiores vitórias, elas começaram pela fé. As maiores vitórias começam, gente, pela fé, certo? Se você não tem fé, eu nem enfrento, tá? Você tem que ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, certo? A fé, coragem e perseverança de Davi fez com que ele vencesse esta batalha contra o Golias, certo? O gigante, gente, da nossa vida hoje é o quê? É a depressão, é a ansiedade, é a tristeza, é o medo, é a dívida, é a tribulação, é a perseguição. O gigante da nossa vida são esses tipos de coisa que eu acabei de mencionar aqui para você, certo? Mas também, gente, nós como seres humanos, né, a gente consegue vencer uma coisa de cada vez. Cada gigante desse nós consegue vencer. Cada um gigante desse, um de cada vez. Mas para isso nós precisamos ter fé, força e coragem, certo? Para vencer, igualmente Davi venceu o Golias. Você está me entendendo o que eu estou querendo passar aqui para você? Então, é sobre isso. Nunca deixe ninguém dizer para você que você não é capaz, certo? Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. E não deixe
Não deixe ninguém, tipo, menosprezar você, certo? Porque, gente, Deus, ele pode usar pessoas simples. Deus, ele pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Deus, ele pode usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. E Deus, gente, antes de mais nada, Deus, ele ama a simplicidade. Deus, ele ama a humildade. Certo? Na maioria das vezes, você aí que está do outro lado, né? Tá tão assim passando por um momento tão difícil na sua vida, né? E aí você fala para algum parente seu, algum vizinho, fulano, eu tô passando por isso e aquilo, né? E aí o que que acontece? Aquela pessoa, na maioria das vezes, né? Só quer ouvir o que você tem a falar para ela passar a sua vida na rua, para todo o mundo saber da sua situação. Mas antes eu quero dizer para você, eu sei que é difícil, né? Quando a gente está passando por situações difíceis na vida da gente, é difícil, a gente chora, a gente enfrenta várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, antes de mais nada, eu quero falar aqui para você o seguinte: fecha a porta do seu quarto, coloca o seu joelho no chão e vá falar com Deus. Porque ele vai te ouvir e ele vai te dar força, ele vai te dar coragem, ele vai te capacitar para você vencer a sua situação que você está passando tão difícil na sua vida. Porque às vezes no momento da dor, você acha assim, eu vou falar para meu familiar, pro A, pro B, porque ele vai me dar força, ele vai me ajudar. Mas saiba você que nem todo mundo está preparado para ouvir o que você tem a falar. Nem todo mundo está preparado para ouvir a sua história, a sua dor, entendeu? Então isso, em vez de te ajudar, vai atrapalhar mais ainda a sua vida. Se você está passando por muitos problemas e muitos problemas difíceis, isso não vai te ajudar. Isso não vai te ajudar, mas sim vai atrapalhar você tremendamente. Então é assim, gente, não conte a sua dor para aquele que não vai resolver, para aquele que não vai entender aquilo que você está sentindo, certo? Não conte, gente, pelo amor de Deus. Mas às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu não tenho condições para nada nessa vida, sabe? Eu tô passando por uma situação assim e tal. E tipo, eu tô desempregada, nada para mim dá certo, nada dá certo na minha vida. Mas calma, tá? Antes de você falar essas coisas, pare, pense, reflita, medite. Faça uma análise na sua vida, na sua história, o que você precisa fazer para mudar a sua situação. Veja o exemplo de Davi, um jovem humilde, simples, que ele conseguiu vencer Golias. Mas por quê? Porque ele confiou em Deus, foi pelos olhos da fé. Não foi simplesmente por olhar pela força do braço, não. Porque tem muitas pessoas assim, eu sou forte e tal. Não, pelo amor de Deus, eu nada contra isso, tá? Mas é um exemplo que eu tô dando aqui para você. Se você tem fé, se você confia, você vai vencer, você vai conseguir, porque você não está só, homem, você não está só, mulher, você é capaz. Tá certo? Então é sobre isso, gente, amiga. Eu já quero dizer aqui para você, se você gostou desta mensagem, deixa aqui seu comentário aqui abaixo, tá certo? Deixa o seu comentário aqui, que eu vou ler e vou responder a cada um de vocês com todo carinho, tá certo? Deixa o seu like, certo? Se inscreva no canal para mais vídeos. Aqui nesse canal tem vários vídeos para você aí assistir, vídeos de motivação, reflexão, de fé, tá certo? E antes de eu concluir aqui abaixo na descrição eu vou deixar 2 links de um material que vai te ajudar bastante, certo? Um material, um devocional que vai te ajudar a te instruir, tá certo? Passe lá nos 2 links aqui abaixo. E se apresentei o botão do hypar, você hype este vídeo para mostrar para a plataforma que esse conteúdo foi relevante, tá certo? Então é sobre isso, gente amiga. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que ficaram até aqui o final deste vídeo, certo? E Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, fique com Deus e Deus abençoe. E compartilha com alguém que você vê que está precisando de ouvir esta mensagem, tá certo? Fui!
Então é assim, gente, não conte a sua dor para aquele que não vai resolver, para aquele que não vai entender aquilo que você está sentindo, certo? Não conte, gente, pelo amor de Deus. Mas às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu não tenho condições para nada nessa vida, sabe? Eu tô passando por uma situação assim e tal. E tipo, eu tô desempregada, nada para mim dá certo, nada dá certo na minha vida. Mas calma, tá? Antes de você falar essas coisas, pare, pense, reflita, medite. Faça uma análise na sua vida, na sua história, o que você precisa fazer para mudar a sua situação. Veja o exemplo de Davi, um jovem humilde, simples, que ele venceu, conseguiu vencer Golias. Mas por quê? Porque ele confiou em Deus, foi pelos olhos da fé. Não foi simplesmente por olhar pela força do braço, não. Porque tem muitas pessoas assim, eu sou forte e tal. Não, pelo amor de Deus, eu nada contra isso, tá? Mas é um exemplo que eu tô dando aqui para você. Se você tem fé, se você confia, você vai vencer, você vai conseguir, porque você não está só, homem, você não está só, mulher, você é capaz. Tá certo? Então é sobre isso, gente, amiga. Eu já quero dizer aqui para você, se você gostou desta mensagem, deixa aqui seu comentário aqui abaixo, tá certo? Deixa o seu comentário aqui, que eu vou ler e vou responder a cada um de vocês com todo carinho, tá certo? Deixa o seu like, certo? Se inscreva no canal para mais vídeos. Aqui nesse canal tem vários vídeos para você aí assistir, vídeos de motivação, reflexão, de fé, tá certo? E antes de eu concluir aqui, abaixo na descrição eu vou deixar 2 links de um material que vai te ajudar bastante, certo? Um material, um devocional que vai te ajudar a te instruir, tá certo? Passe lá nos 2 links aqui abaixo. E se apresentei o botão do hypar, você hype este vídeo para mostrar para a plataforma que esse conteúdo foi relevante, tá certo? Então é sobre isso, gente, amiga. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que ficaram até aqui o final deste vídeo, certo? E Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau, fique com Deus e Deus abençoe. E compartilha com alguém que você vê que está precisando de ouvir esta mensagem, tá certo? Fui!